no versículo de número 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs um mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Amém? Podeis tomar assento. A primeira certeza que nós devemos ter, que nós devemos nutrir, que Deus fez tudo formoso. E tudo que Ele fez foi para que o homem pudesse desfrutar. Deus fez a terra para que fosse habitada e tivéssemos prazer nela. Tivéssemos alegria. Nós não podemos, por qualquer problema, por qualquer situação, pararmos de louvar a Deus, pararmos de buscar a Deus e encher o nosso coração de angústia, de tristeza. Ainda esta canção, ainda que falte, ainda que não tenha, ainda que nós venhamos ver dificuldades, venhamos ver perseguições, mas nós temos que olhar para aquilo que Deus fez. E temos a certeza que durará eternamente. Tudo que Deus faz, Ele faz para que dure eternamente. Nós não podemos sermos uma igreja medrosa. Senhor, nos tire dessa situação. Mas temos que orar para que o Senhor nos dê vitória nessa situação. Não, Senhor, nos tire, Senhor, nos leve dessa situação. Não, o Senhor nos colocou aqui na terra, quartel-general do inimigo, para que nós fôssemos luz e sal. Para que nós fizéssemos a diferença. Então, tudo que Deus fez, Ele fez formoso. Tudo que Deus fez, Ele fez o melhor. Por isso, no versículo de número 13, Ele diz assim: e também que todo o homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Aprender a dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Então, aprender a viver, a comer do melhor daquilo que Deus tem nos proporcionado. Se hoje não estamos podendo, a igreja inteira estar aqui, mas temos um sistema de poder levar a palavra em cada casa, em cada lar. Receba isso com alegria, receba isso como mantendo um contato com o nosso Salvador. Não perder esse contato, não perder a alegria de louvar a Deus, não se deixar levar pelas notícias, por aquilo que está vindo, a perseguição contra a igreja, não interessa, nós louvamos ao Senhor. Quantos creem nessa maneira? Diga: louvado seja o Senhor, sempre louvar ao Senhor. Versículo 10, ele diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com Ele os exercitar. Tudo que nós estamos vivendo é um exercício. A perseguição é um exercício. Algo que Deus, Ele nos proporciona, Ele permite, para que venhamos ver quem realmente louva a Deus, quem realmente busca a Deus. Apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim: olha, é necessário que algumas coisas venham, para que haja uma diferença daquele que serve, daquele que não serve, daquele que busca, daquele que não busca. Então, muitas coisas que nós estamos vivenciando, Deus está no controle. Deus
está no controle de todas as coisas. E o que nós devemos ter em nosso coração? Não perder a gratidão a Deus. Ainda que não esteja da forma que eu quero, ainda que não esteja da forma que eu gostaria, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sempre nos alegrarmos no Senhor. Eu gosto muito, abra a tua Bíblia em Juízes, capítulo de número 3. Veja como Deus sempre está no controle e sempre tem um propósito por aquilo que Deus permite que nós venhamos atravessar. Diz assim, Juízes capítulo 3: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos aos que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate, estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Deus preservou 5 príncipes, para o quê? Para provar Israel. Mas Deus, Ele não livrou Israel, Deus não deu liberdade a Israel, mas Ele manteve 5 nações, para que perseguissem Israel, para que se voltassem contra Israel. E por que Deus permite isso? Porque a geração que não conhecia de guerra, a geração que não conhecia de perseguição, pudesse saber que seriam perseguidos, que havia um povo que não amava Israel e sempre iria fazer guerra contra eles. É permissão de Deus. Tudo que nós estamos vivenciando é permissão de Deus. Como que a igreja sempre cresceu? Pela perseguição. Quanto mais perseguem a igreja, mais a igreja cresce. Porque se não houver perseguição, se não houver proibição, nós não dobramos os joelhos, nós não clamamos, nós não determinamos, nós não confessamos a nossa fé. É nesse momento que se fará a diferença. Então vereis a diferença do que crê e do que não crê. É muito fácil quando a igreja é apenas festas. É muito fácil quando a igreja é apenas eventos. Mas Deus tem permitido uma perseguição nos nossos dias. Deus tem permitido que nós venhamos a ver o futebol funcionando, mas a igreja não. Nós venhamos ver coisas absurdas, porque nós estávamos sossegados. Nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. E hoje vemos que não somos tão como nós pensávamos. Poucas pessoas ainda estão firmes, ainda estão buscando a Deus. Então Deus permite que 5 nações, elas continuem. Estão ali guardadinhas, preservadas, para o quê? 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado aos seus pais, pelo ministério de Moisés. E continuando diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e perizeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Veja bem que eles se desviaram, foram buscar outros deuses, se curvaram a outros deuses,
E diz: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram os seus opressores. Então Deus, Ele permite muitas coisas para que nós venhamos nos manter servindo a Ele, buscando a sua face, crendo na sua soberania. A soberania de Deus, quando o povo rejeitou Deus e começou a adorar a outros deuses, Deus permitiu que caíssem nas mãos dos seus inimigos. Nós devemos olhar para nós no ano de 2021 e nos perguntarmos: será que nós estávamos servindo a Deus? Será que realmente nós estávamos buscando a face do Senhor? Será que nós estávamos realmente servindo a Deus? Sempre que o povo voltava para Deus, ele levantava libertador. Sempre que o povo clamar a Deus, esses dias, vamos clamar ao Senhor, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir para que o Senhor, Ele olhe para a sua igreja, Ele olhe para a nossa casa. Sempre que o povo voltava a clamar a Deus, Deus levantava o libertador. Deus nunca abandonou seu povo. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que paramos de servir a Deus como Ele deve ser servido. Deus usava os inimigos para testar a lealdade do seu povo. O que nós devemos olhar hoje? Deus está testando a nossa lealdade. Se vamos nos dobrar aos deuses malignos que estão sendo nos apresentados, se vamos buscar em Deus, se vamos crer em Deus, ou se vamos nos dobrar à ciência. A ciência, ela é dada por Deus, está a serviço de Deus, mas ela não é o nosso Deus. A quem devemos honra e glória? A Deus. A Deus, unicamente a Ele. Graças a Deus pelos cientistas que estão se levantando, mas Deus é quem dá sabedoria. Deus é quem dá um direcionamento. Deus é que permite. Sem a sabedoria de Deus não há saída. Então, buscar em Deus, confiar em Deus. Sempre que o povo se desviava e se voltava a Deus, Deus ouvia, Deus respondia às suas orações. Sempre que o povo, ele via o caminho que estava andando, e era um caminho de perdição, e eram levados cativos, e eles clamassem, Deus trazia um libertador. Não importa. Muitas vezes nos perguntamos, mas onde estão os deputados, os representantes da igreja? Onde estão esses, onde estão aqueles? Muitas vezes Deus, Ele vai usar pessoas que nem são do nosso meio. Como usou a Ciro, como livrou o seu povo usando pela mão de Ciro, e chama Ciro do meu pastor. Ciro não era do povo de Deus, mas Deus levantou para que Deus fosse exaltado. O inimigo, muitas vezes, ele é usado como pão para nós. O inimigo, o povo que se levanta contra a igreja, ele é o nosso pão. Ele nos fará crescer. Amém? Ah, mas fulano está nos perseguindo. Ainda ontem via um jornalista perguntando ao governador do nosso estado: ei, mas e as igrejas? Você é um perseguidor da igreja? E ele zombando, disse irônico: Deus te abençoe, meu filho, né? Continue do jeito que você está. Quem manda aqui sou eu. Vamos ver, né?
Vamos ver, porque Ele é o nosso pão. Através da perseguição, a igreja se tornará mais forte. A igreja vai crescer. A igreja vai se tornar mais sábia. Não cair em mentiras, em engodos, como caiu tantas vezes. Deus, Ele vai levantar de algum lugar. Socorro nos virá. Quantos creem desta maneira? Sempre que você olhar e perceber que não há saída, creia, de algum lugar, socorro nos virá. Deus, Ele ouve a oração do aflito. Deus ouve a oração do necessitado. Isaías capítulo 45 fala dessa passagem. E ele, no meio do caos, ele dá uma palavra no versículo 3 dizendo assim: dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Mas não estavam em miséria, não estavam cativos. E Deus diz: eu vos darei tesouros escondidos. Eu vos darei tesouros encobertos. Para quê? Para que saiba quem é o Senhor. O Senhor cuidará de ti. O Senhor cuidará dos seus negócios. O Senhor cuidará da tua casa. O Senhor trará riquezas que você nem sabia que existiam. Coisas que você nem sabia que podia contar com elas. Estamos fazendo a reforma na igreja de Suzano como? Estamos vendendo coisas que estavam encostadas. Coisas que a gente não dava valor, mas vendendo nós fizemos uma ótima reforma. Coisas que a gente nem sabia. E Deus diz assim: eu revelo. Coisas que você não sabe, você já tem, eu já te dei. E traz à tona aquilo que Ele sempre cuidou de você, e nós não dávamos mais valor. Então aprenda, nesse tempo de crise, Deus está no controle. Em tudo damos graça. Deus fez todas as coisas, como o melhor, beba o melhor, sem medo, sem angústia. Ah, mas que terrível. Sim, estamos sendo provados. E Deus nos prova para nos aprovar. Desse tempo surgirá uma igreja muito mais forte. Uma igreja que aprende a orar, uma igreja que aprende a clamar, uma igreja que não se esquece de onde vem a nossa força. A minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos que olhar, quem fez todas essas coisas? O nosso Deus. Ele fez todas as coisas. Versículo 18 diz: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Em quem nós confiamos? Em governos? Ah, se o governo não fizer isso. Problema do governo. Quando ele achar que a igreja abrir, nós vamos abrir. Nós estamos aqui, não paramos de louvar a Deus. Algo que ninguém pode nos impedir. Ainda que nos corte a língua, o nosso espírito louva a Deus. Não há como impedir um louvador. Não há como impedir um adorador. Isso eles vão aprender. Isso eles vão ver, que há um povo que não abre mão de adorar a Deus. E esse povo está se tornando forte. Esse povo não está mais com medo de nada. Esse povo sabe que de algum lugar, socorro nos virá. Eles serão envergonhados. Quando eles pensarem que a igreja enfraqueceu, que a igreja está pequena, surgirá uma igreja forte, que vai mudar toda a situação. Uma igreja que ora. Não precisa muita gente não. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus está no nosso meio. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim.
A história nos mostra que todos os grandes impérios caíram. Todos. Todos os grandes impérios que pensaram que iriam dominar o mundo, subiram até onde Deus permitiu. Senaqueribe, rei da Síria, ele se tornou muito poderoso. E ele vai contra Judá, contra Israel, uma pequena nação. Talvez no coração dele ele disse assim: em um único dia nós vamos resolver a questão. Eles não querem pagar tributos, nós vamos lá e vamos arrebentar com eles. Mas eles tiveram que ficar do lado de fora. O povo se manteve firme. O povo clamava a Deus. O rei e o profeta, eles foram na casa do Senhor e mostraram as cartas. Aqui está o que Senaqueribe está dizendo. Eles estão falando que eles já destruíram muitos deuses, derrubaram muitos deuses, mas a verdade é que eles nunca enfrentaram o Deus verdadeiro. E numa única noite, Deus dá um cabo em 185 mil soldados. A Bíblia diz que um anjo veio e destruiu 185 mil soldados. Os arqueólogos encontraram a versão de Senaqueribe, ele escrevendo como foi a derrota do seu exército quando enfrentou. Ele diz que da terra saíam ratos que mordiam os pés dos soldados, e eles tinham febres e morriam. E ele foi obrigado a voltar com o seu exército dizimado. Se foi o rato, ou se foi um anjo, ou se foi os ratos mandado por Deus, uma coisa é certa: Deus destruiu o inimigo. Como vai ser eu não sei, mas que o inimigo vai cair por terra, vai. Esta é a nossa certeza. Não toqueis nos meus ungidos. Se tocarem um dos meus ungidos, está tocando na menina dos meus olhos. O povo deve buscar a Deus, sem medo, sem angústia, louvando a Deus. Eu não posso ir na igreja, mas você pode louvar. Diga: eu sou um adorador, e ninguém pode me calar. Ninguém pode calar um adorador. Ninguém. Nós somos adoradores do Deus vivo, da igreja forte. Nós somos aqueles que creem na palavra do Senhor. E não importa o que esteja acontecendo. Mas o povo virou as costas para Deus. Mas nós continuamos sendo o povo de Deus. Não fale mal de pastor, não fale mal de igreja, não fale. Porque ainda que esteja errado, continua sendo o povo de Deus. Quantas vezes Israel virou as costas para Deus, mas Deus nunca virou as costas para Israel. Deus não me ouve mais. Deus ouve sim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca Deus, crê em Deus. Capítulo 33 de Jeremias, promessas de paz e prosperidade. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. E o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Onde Deus falou? No cárcere. Deus, Ele vai com você, aonde forem te levar. Deus está conosco. Jeremias estava ali, talvez pensando: e agora? Preguei, ensinei, não me ouviram, não deram crédito, agora eu estou aqui, nesse cárcere. Deus me abandonou, mas Deus volta-se para ele e diz: eu estou com você.
Onde você estiver, vai ouvir a voz de Deus. Como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Busca, confia, clama a Deus. Deus, Ele não abandona o seu povo. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas que você ainda não sabe, mas Deus vai realizar. No versículo de número 14 ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel, à casa de Judá. Eis que vem dias que eu vou cumprir. Desde que eu era criança eu ouço: o Brasil é o celeiro para o mundo, tanto de alimento como de missões. O Brasil é o celeiro. Diz que Billy Graham estava orando pelas nações, e quando para diante da bandeira brasileira, Deus fala profundamente com ele. Daqui nascerá um grande avivamento. E como é necessário nascer um grande avivamento? Tem que haver perseguições, tem que haver levantes. A igreja não pode ser amiguinha do governo, não, de corruptos. A igreja não pode se corromper com aqueles que se corrompem. E Deus fará a diferença. Haverá um grande avivamento. Creia nisso, a igreja não vai parar, a igreja não vai diminuir, a igreja vai crescer. Vai surgir uma igreja forte no Brasil. Tome posse. Não tire a mão do arado. Não pare. Por que parou? Continue. Graças a Deus, nós não paramos um dia em todo esse ano, desde o ano passado. Se não havia ninguém, eu estava aqui. E um dia pregava aqui embaixo, fazendo live na mesa, eu disse: eu vou subir ao altar. O lugar do sacerdote é no altar. Ainda que não tenha ninguém, a voz virá do altar. Tem que vir do altar. E logo os levitas falaram: pastor, eu quero ir cantar também. Posso cantar? Venha, venha louvar. Não havia ninguém, mas Deus estava ouvindo o nosso louvor. E chegava ao coração de muitas pessoas que não desanimaram, não tiraram a mão do arado, porque Deus, de algum lugar, vai mandar socorro. Deus fará coisas grandes. Deus tem nos prometido. Deus, Ele não falha. Versículo 17 diz: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi um homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nunca faltará. Pode vir guerra, pode vir perseguição, mas sempre haverá aquele que governe, aquele que obedece a Deus, aquele que ouve a palavra do Senhor. E aqui essa profecia é do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele nos governa. Ele está sentado, nos governando. Nunca faltará sobre o trono de Davi. E diz: nem os sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim que ofereça holocaustos, queime ofertas de alimentos, faça o sacrifício todos os dias. Não faltará. Sempre haverá sacerdotes levíticos clamando ao Senhor, trazendo sacrifícios, trazendo ofertas, trazendo louvores. Diga: esse sou eu. Traga sempre sacrifícios de louvor a Deus. Não abra mão de louvar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nunca faltará. Diga: não falta mesmo, porque eu busco ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Nem sacerdotes levíticos, nem ofertas, nem holocaustos, nem sacrifícios. Sempre o Senhor estará sendo louvado. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Deus fala no meio do caos. Deus fala quando o seu povo cai na mão dos inimigos. Deus continua falando. Deus não
para de falar. Nós que precisamos abrir os ouvidos. Senhor, fala comigo. Nos direciona, Senhor. Ministra. E ele diz assim, no versículo de número 20. Assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas e sacerdotes e ministros. Quando vem a noite, a certeza que nós temos é que o dia virá. Quando chega o dia, a certeza que nós temos que vai anoitecer. E isto tem sido desde a fundação dos tempos. Desde que Deus falou, haja luz, haja noite, tem sido assim. Então Deus diz, se você puder invalidar isto, a minha palavra será invalidada. Será que nós podemos invalidar isso? Será que hoje eu posso falar, não vai ter noite, vai continuar sol? Não. Deus já determinou. É o tempo. Deus tem as suas coisas determinadas. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Quantos serão os ministros que vão louvar ao Senhor? Como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Quanto é o povo de Deus? Como a areia do mar, como as estrelas dos céus. A igreja está enfraquecendo, está não. A igreja está crescendo. A igreja está se fortificando. Serão dias de grande produtividade. Vocês vão ver quantas pessoas virão chorando diante do altar. Eu quero me render a esse Deus. Basta que este povo, que se chama pelo seu nome, continue confessando o seu nome. Deus, Ele não muda. Como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meus servos, e os levitas que ministram diante de mim. Para onde a igreja deve olhar? Olhe para Israel. Alguém conseguiu acabar com Israel? Não. Assim somos nós. Hoje nós somos o Israel de Deus. Ainda que venham contra a nossa vida, ainda que venham contra nós, nós continuaremos. Louvaremos ao Senhor. E quando pensar que já nos destruíram, ressurgiremos com muita força. Reanimaremos, viveremos, traremos um grande avivamento. Assim, olhando para Israel, Israel é para nós um espelho. Alguém conseguiu, alguma nação forte conseguiu acabar com Israel? Não. Esses dias ouvi, 2 grandes nações estão se preparando com seus exércitos. Mas, como Billy Graham disse, eu já conheço a Bíblia, a última página. E eu sei qual será o fim desse grande exército. Haverá corpos que os corvos comerão por 7 meses e não vai se acabar. É assim que vai ser. Quando eles se levantarem contra Israel, marchando contra Israel, vão cair no meio do caminho. Ninguém pode contra o povo de Deus. A igreja é poderosa. A igreja é mais do que vencedora. Jeremias,
Ele estava ali no cárcere. Israel, Judá, levados cativos. E Deus vem falar com ele. Por que Deus vem falar com ele? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: porventura não tens visto o que tem falado esse povo, dizendo: as duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, para que não tome das suas descendências os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e a piedade através do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, nós somos descendências de Abraão, como o crente Abraão somos nós. A promessa, se puder invalidar a minha aliança com o dia, com a noite, então será invalidado. O que o próprio povo dizia? Olha, agora Deus nos abandonou. Deus agora não quer mais saber de nós. A igreja foi para um caminho terrível, mas Deus é misericordioso para curar, para perdoar, para libertar. Deus dá uma ordem a Jeremias dentro do cativeiro: olha, Jeremias, vai e compra uma herdade. Compra uma herdade, porque ainda será muito valioso. Esses dias eu li que uma grande organização está comprando tudo que pode, e uma organização contrária à igreja, estão comprando tudo que dá. Shoppings que estão parados, eles estão indo lá e comprando. Escolas que não estão funcionando, eles estão comprando. Será que o povo que não é de Deus é mais sábio do que nós? Será? Ou nós temos que crer em Deus? Senhor, traga os tesouros escondidos, porque nós queremos tomar posse daquilo que é nosso. O Senhor tem tesouros escondidos. Se você ficar murmurando, reclamando, chorando, o inimigo vai avançando sobre o seu território. Não permita. O inimigo entra onde nós recuamos. A igreja agora enfraqueceu. Enfraqueceu nada. Se tiver um povo que sabe o que é dízimo, que sabe o que é oferta, que sabe o que é sacrifício, a igreja vai voltar muito mais forte. Creia nisso. Confie em Deus. Ah, se eu tiver, eu dou. Não, creia. Será que os filhos das trevas são mais sábios do que nós? Deus, nesta manhã, está dizendo: você vai comprar casas. Ah, mas por que eu vou comprar casa? Porque Deus vai te abençoar. No meio do caos. No meio do caos. Quando é que Deus se mostra a Deus? Quando a tua força pode? Não. É quando eu não tenho nenhuma força. Então Deus, Ele está comigo. Jeremias estava ali no cativeiro. E Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, eu não vos abandonei. Provavelmente Jeremias estava dizendo: olha o que aconteceu com o povo. Olha o que aconteceu com a igreja. Abandonou, agora estão cativos. Mas Deus está dizendo: ainda é o meu povo. Vocês vão ver a igreja no Brasil, ela vai crescer, mas de uma maneira sólida.
Não de eventos, mas de uma maneira sólida. Os filhos sendo ensinados como se deve. Esses dias, a minha filha me ligou e disse: pai, eu fiquei surpreso. Por quê? Os meus filhos não sabem o que é Páscoa. Eu disse: claro, você não ensina. Por que seus filhos não sabem o que é Páscoa? Porque eles sabem tudo e não sabem o que é Páscoa. Sabe que Páscoa é chocolate, é coelhinho, mas não sabem o verdadeiro significado da Páscoa. Porque o pai e a mãe não estão ensinando. Mas haverá um retorno ao ensinamento. A palavra de Deus. Somos a igreja que não se intimida por causa do dia mau. Ah, mas os dias são maus. Mas a igreja não se intimida. Essa igreja que não está buscando vencer questões cotidianas ou políticas. Por que muitas igrejas estão preocupadas hoje? Porque viveram em questões políticas. E hoje estão percebendo que aqueles que chegaram ao poder, pela força da igreja, se levantaram contra a igreja. Mentiram para a igreja. E eles estão desesperados. Olha, mas era o nosso apoio. Nós demos apoio a eles. Como vamos fazer? Somos a igreja que não se intimida por causa do dia mau. Somos a igreja que prevalece sobre o dia mau. Somos a igreja que prevalece. Ah, o tempo é ruim, o tempo é mau, mas somos a igreja que prevalece, que vai continuar. Diga, nós somos a igreja que prevalece sobre o dia mau. O dia mau ele vem. A igreja, ela tem que ser mais do que vencedora. Estamos na frequência que ouve o que diz o Espírito. Como que a igreja deve funcionar nesses dias? Na frequência do que diz o Espírito. O que diz o Espírito à igreja? O que Deus tem para a igreja depois do caos? Dias maus virão, com certeza. Mas qual é a palavra de Deus para a igreja do dia seguinte? A igreja que prevalece, a igreja que não é sucumbida por causa do dia mau, por causa da perseguição. Qual é a palavra de Deus? É aí que o Billy Graham disse: eu conheço toda a Bíblia. Você tem medo? Não, eu conheço toda a Bíblia. Eu sei o que vem no dia seguinte. Eu sei o que está reservado para aqueles que se mantêm fiel. E nós temos que ouvir o que diz o Espírito à igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. Vencer o quê? Perseguições, lutas, dias maus. Por isso, mantenha-se firme. Há um dia depois do dia mau. Quem tem ouvidos, ouça o que diz a igreja. O que o Espírito diz. Versículo de número 11 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Jesus disse: quem tentar preservar a vida, perdê-la, há um desespero por causa da vida. Ah, meu Deus, nós somos imortais, até que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Nós somos imortais. Nós estamos nessa terra enquanto Deus tem um propósito na nossa vida. Existem vidas que são roubadas. O diabo veio matar, roubar e destruir. Por que que o destruir está depois do matar? Não deveria estar antes? Destruir a vida eterna. Primeiro ele mata você de medo, te mata de angústia, de depressão. E depois destrói o plano de Deus na tua vida.
Deveria ser o contrário. O diabo vem destruir, roubar e matar. Por que que está o inverso? Porque o diabo não tem nada a ver com esta vida. Ele está preocupado com a tua vida eterna. Ele não quer que você tenha uma vida eterna. Por isso, essa inversão. O diabo, ele quer destruir a tua vida eterna. Então, aprenda, busque. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E Jesus disse, tentando manter a vida, perdê-la-ás. Nós não temos que temer nenhum vírus, nenhuma praga chegará em nossa casa. Esta é a palavra. Nós temos que tomar posse da palavra. Ah, mas o vírus é terrível. Claro que o vírus é terrível. Jesus nunca nos ensinou a sair por aí brincando. Mas crê no Senhor. Então não sofrerá o dano da segunda morte. O maior dano não é a morte desse corpo, não. É a morte espiritual. Versículo de número 17 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O nosso nome será escrito numa pedra branca, que ninguém conhece, a não ser você que recebe. O que vencer. Capítulo 3, versículo de número 12, diz assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Há uma Jerusalém que vai descer, e nós seremos colunas da nova Jerusalém. Por que temer? Por que se intimidar? Se Deus está no controle de todas as coisas. Capítulo 3, versículo 21 diz assim: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Só podemos descansar após vencer. Se assentar quer dizer, cumpriu aquilo que estava determinado. Por que que Jesus está assentado? Jesus não está sentado, ele está assentado. Ele disse, tudo foi consumado. Tudo se cumpriu. O nosso chamado tem que se cumprir. O chamado de Deus na nossa vida não está ligado a um tempo de prosperidade, e ele não se intimida num tempo quando não tem. Em todo tempo, Deus te usa. Deus te usa em meio da crise. Em meio da crise, Deus fala para Jeremias, compra uma herdade. Porque ainda neste lugar, comprarão e venderão muitas casas. Ah, o mundo vai acabar. A igreja é uma igreja fujona. Ah, o mundo vai acabar. Não, não vai acabar. Ah, Jesus vai vir hoje, se Ele quiser, se assim Ele determinar. Mas quem chama o noivo é a noiva. A igreja está chamando Jesus? Ou está pedindo para ir embora? Nós temos que chamar Jesus para reinar, porque Deus nos colocou nesse lugar para estabelecer o reino de Deus. Porque estamos sendo governados por homens carnais, porque a igreja não está reinando. Quando a igreja reinar, você vai no supermercado
E todos vão falar: a paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Haverá um grande povo louvando ao Senhor. Nós temos que vencer, herdar, após vencer. Somos mais do que vencedores. Você crê nessa palavra? Diga: o Senhor tem nos chamado para sermos mais do que vencedores. Quantos creem nessa palavra? Diga: em tempos de crises, é tempo de prosperar. Creia no Senhor. Não abra mão. Não diga que o Senhor te esqueceu. Não diga que o Senhor não vai te abençoar. Em tempos de crise, o Senhor vai te prosperar. A igreja vai crescer. Não abra mão da prosperidade de Deus. Não abra mão da bênção de Deus. Não abra mão. Jeremias, compra uma herdade. Ah, mas eu estou preso, Senhor. Jeremias, eu não estou perguntando o teu estado agora. Creia que eu estou com você. Creia que ainda se comprarão e venderão muitas casas nesse lugar. Ah, mas se vier esse partido contrário, não tenha medo. Deus está conosco. Nós somos a luz e o sal para a terra. Você crê nessa palavra? Diga: eu sou mais do que vencedor. Se coloque de pé. Fale com o Senhor. O que nós precisamos fazer? Jeremias, clama a mim, Jeremias. Me busca, Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Senhor, não somos a igreja que se intimida, Pai. Nós somos a igreja que crê no teu poder. Somos a igreja que continua fiel a ti. Senhor, te buscando. Senhor, perdoa os nossos pecados, os nossos medos, as nossas angústias. Senhor, não permita que o nosso coração seja dominado, Senhor, por pensamentos contrários. O Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força. De algum lugar, socorro nos virá. Deus te abençoe nesta manhã. Creia, toma posse desta palavra. Você é mais do que vencedor. Depois do dia mau, pode vir o dia mau, mas nós estamos além do dia mau. Nós vamos sobreviver ao dia mau. Por isso nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Louvado